Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Lucas Fopa, um dos sócios da vinícola Tenuta Fopa e Ambrose de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Lucas, seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Muito obrigado. Prazer tê-lo conosco aqui. Vamos contar um pouco da história. É uma vinícola jovem, mas já é um case de sucesso. Você é jovem, seu sócio também. Como é que surgiu essa amizade e o gosto pelo vinho? Vocês têm formação de enólogos, né? Que ano começou tudo isso? Nós nos conhecemos no Instituto Federal de Enologia de Bento Gonçalves. Nós começamos, eu estudando em 2010 e ele em 2011. Eu tinha 14 anos, o Ricardo 15. E começou tudo muito cedo, apesar de nós dois termos estudado na mesma escola, a gente nunca foi colega. A gente foi se tornar amigo mesmo, trabalhando numa vinícola do Vale dos Vinhedos. E aí surgiu a oportunidade, através de uma confraria que a gente tem, de fazer um estágio no Napa Valley. E aí, no meio disso tudo, a gente começou a vinificar no porão da casa dele, fomos para o Napa, fizemos o estágio. As ideias foram brotando daquele mercado mais maluco, como é o mercado americano, mais quente, né? E aí a gente criou o projeto a partir desse ponto e a vinícola nasceu a partir daí. Sim. A vinícola literalmente começou, vamos dizer assim, o embrião dela numa garagem, foi isso? Exatamente. Em 2017 a gente começou na garagem da família Ambrose. E aí a gente começou com 300 garrafas de Cabernet Sauvignon. Opa! O vinho ficou muito bom, nos surpreendeu muito a qualidade que ele tinha, assim, né, por ter sido feito muito artesanalmente, sem estrutura vinícola, né? E isso animou a gente para futuramente pensar em ampliar a produção e ir para a escala maior, né? Aí fizemos o vinho, engarrafamos, deixamos lá na casa dele. E aí nós fomos fazer estágio no Napa Valley. E a partir daí a ideia do projeto começou a sair do papel. E o Napa foi um grande... tirou as nossas viseiras, abriu nossa mente para o caminho começar a partir de 2018 de uma forma mais estruturada. Em 2019 a gente abriu a empresa. Então, se a gente contar assim, o começo empresarial para valer foi em 2019. É sui generis, porque vocês começaram numa garagem. A garagem não é um ambiente grande. Vocês tinham o quê? Uma barrica de carvalho para amadurecer? Nós tínhamos uma barrica, exatamente. No caso, o volume correspondente é uma barrica. A gente foi ter as primeiras barricas mesmo de carvalho somente em 2020. Ah, sim. E aí vocês se surpreenderam que aquelas 300 garrafas tinham uma safra muito boa ali. Era a safra 17 ou 16 que vocês fizeram 17, né? A primeira foi em 2017, foi uma safra muito boa. Foi uma safra, assim, que ela, diferentemente de 2018 ou 2020, ela não chegou a ser uma safra histórica, dita histórica, né? Mas ela foi uma safra que nos serviu de alicerce para tudo que ia vir depois, né? Então, mais do que um ano a se registrar, assim, no livro dos recordes, foi um ano que para nós, assim, pessoalmente, marcou demais. Sim. E essas 300 garrafas, vocês chegaram a comercializar, distribuíram? Como é que foi isso? Foi vendido num grupo de WhatsApp de um amigo nosso que é capixaba, e aí ele começou comercializando ali para pessoas mais próximas e tal, e aí a partir daí depois a gente abriu para vender mesmo para revenda e tal. Bom, mas daí passou 2 anos até a inauguração propriamente da vinícola, né, propriamente dita, né, em Garibaldi. Vocês voltaram para o Napa Valley. Lá o vale é conhecido pelo Shiraz, né, se bem me lembro. Eu sou do vinho, eu adoro Shiraz e gosto também dos tanados, eu gosto dos extremos, né. E como é que foi essa maturação de 2 anos no Napa Valley? Na verdade, a nossa timeline ela começa em 2017 e aí a gente faz essas 300 garrafas. Vamos na metade do ano, porque lá a safra é o contrário, ela é no nosso inverno aqui, né? Sim. Então nós vamos para lá no meio de 2017, fazemos a safra lá, nossa cabeça ela abre de uma forma jamais vista. A gente viu uma forma de tirar a vinícola do porão e levar para o mundo, né? Que é uma dos nossos slogans. Voltamos em 2018 e aí começamos o projeto aqui, né? Então 2018, 2019 a gente abre o CNPJ e começa a ter uma atuação comercial para valer, assim, uma atuação mirando no mercado, mirando em fazer nosso vinho atingir a nível nacional as pessoas, né?
Aí 2020 vem com a pandemia, o hábito de consumo ele começa a fazer parte do dia a dia do brasileiro, né? Pelo menos daquele que tomava um pouco de vinho, começou a tomar bastante vinho. E aquele que não tomava nada, começou a tomar. E nessas, o vinho brasileiro parece que foi redescoberto pelas pessoas, né? Começou a ganhar muito campo e a gente foi nesse vácuo arrastado para esse movimento. Então, a gente começou alugando uma sala no Centro Comercial de Garibaldi, no início de 2020. Desenvolvemos os nossos clientes a partir daí. E aí a gente alugou a estrutura onde a gente está hoje, onde alguns processos da vinificação acontecem aqui no Vale dos Vinhedos, no bairro Borghetti, da cidade de Garibaldi. E aí, basicamente, a operação inaugurada, assim, né, como um todo, ela passa a datar do início de 2021. Então, faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está aqui reformando o que era uma marmoraria e transformando numa vinícola, né? Um espaço que também está aberto aí para visitação e para todo mundo conhecer o nosso processo. Sim, como é que vocês viabilizaram isso financeiramente? Buscaram o Sebrae, financiamento? Porque vocês ou compram o barril de carvalho, tem quem faça também a fermentação nos barris de alumínio, né? Como é que foi essa execução, propriamente dita, para a estruturação da empresa para dali extrair o vinho? Nós somos uma empresa que é muito beneficiada, porque o meu sócio ele trabalha numa empresa focada em terceirização, que é a Vinícola Plátanos. E ali na Plátanos que a gente desenvolve, por exemplo, toda a parte de trato com a uva. Então, o desengace, o esmagamento, a prensagem, a fermentação, filtração e etc. acontece nessa estrutura onde o meu sócio é o enólogo e ele faz as operações dos nossos vinhos e dos clientes da Vinícola Plátanos, né? E aí, isso já foi uma coisa que economizou muito investimento da nossa parte. Porque, ao invés da gente despender um capital muito grande para máquinas que elas são usadas muito sazonalmente, né? Então, são 2 meses, basicamente 3, né? Durante o ano que os equipamentos são utilizados, a gente acaba compartilhando esses equipamentos com os demais clientes da Plátanos, né? E a partir daí, isso já economiza muito dinheiro, né? Quando a gente optou por aumentar a produção, ser de forma arrojada um produtor com volume maior, hoje a gente vai bater 60 mil garrafas, ter o turismo, ter a distribuição a nível nacional e depois, posteriormente, abrir a vinícola no Napa Valley também, que nós somos a primeira vinícola a fazer isso no Brasil, né? Do Brasil, lá. Aí sim, a gente contou com um apoio de gestão, eu diria. O Sebrae foi muito importante. O Sebrae nos deu uma ideia, porque eu tenho 26 anos, o meu sócio também, e nós somos enólogos de formação. Então, nos falta muito a parte da gestão, a parte financeira e coordenação geral da empresa, né? Então, o Sebrae foi muito fundamental nisso. E a questão de dinheiro, propriamente, de recursos, né? A gente foi captando investimento com o Sebrae, né? Fazendo empréstimos, né? Crédito, para poder tirar o nosso sonho da cabeça e levar para a realidade. Mas nós não temos nenhum investidor, não existe nenhum aporte familiar, né? Ou recursos propriamente de carreiras anteriores, porque nós temos 26 anos, né? Então, há 5 anos a gente faz vinho juntos. A gente começou basicamente isso com 21. Então, foi mais ou menos disso e do vinho. Então, para nós, por exemplo, não existe a opção de dar errado. Isso aqui tem que dar certo, o vinho tem que ficar bom e a gente vai fazer isso dar certo. Porque a gente tem estudo disso, né? A gente trabalhou para empresas referências aqui no Brasil e fora e a gente está muito confiante de que o trabalho vai seguir nessa linha e nós vamos fazer história, se Deus quiser. A gente está conversando com o Lucas Foppa, é um dos sócios da Tenuta, Foppa e Ambrosi, uma jovem vinícola que já está lá no Napa Valley e é um case de sucesso. Sai de 300 garrafas em 2017 para perto de 60 mil. Nós vamos continuar contando essa história. A gente faz um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco.
Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Lucas Foppa, sócio da vinícola Tenuta Foppa e Ambrosi, lá de Garibaldi. Uma vinícola jovem, 2 sócios jovens de 26 anos, com uma história de sucesso já instalando e vinificando lá no Napa Valley, nos Estados Unidos, né? Como é que se sai, Lucas, de 300 garrafas para perto de 60 mil? Eu acho que o segredo, ele reside muito, assim, no nosso caso, que a gente escolheu o mercado, né? E isso é muito importante para isso também. A gente escolheu o mercado dos vinhos autorais, os vinhos que são elaborados muito com a visão da enologia, do que o enólogo acredita. E tu atingir o teu mercado de forma assertiva. E isso, ele está muito vinculado à empresa ter a ciência do seu momento atual e dos colegas que tem aí no mercado, né? Então, para esse crescimento, né, a gente foi respondendo a demanda que a gente tinha e criando demanda em cima, por exemplo, de conhecer os vinhos que vão estar dividindo gôndola, entender o que está acontecendo no mundo do vinho como um todo, entender o terroir da nossa região. Eu acho que sair de 300 para 60 mil foi a consequência de uma série de coisas bem feitas, né? O vinho bem feito, no mercado certo, com o posicionamento certo. Então, foi assim que a gente fez o negócio guinar. Sim, o vinho de vocês é de um degrau muito mais elevado, não é um vinho de mesa, é um vinho qualificado. Vocês vendem na plataforma virtual, em boutiques, e tem essa projeção agora dos Estados Unidos também. Os parreirais são da região aí, o que produzem aqui. A gente compra uvas de todo o estado. Então, nós temos parceiros tanto aqui na Serra Gaúcha, que é a grande maioria. Nós temos parceiros na Serra do Sudeste do nosso estado, a Serra das Encantadas, né? A parte que é capitaneada aí por Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado, que é lá pertinho do Uruguai, né? E recentemente a gente começou a trabalhar também com algumas uvas da campanha gaúcha. Então, nosso objetivo é trabalhar com uvas do Rio Grande do Sul. Sim, e na carta de vocês saíram do Cabernet e estão em outras uvas também? Hoje a gente trabalha com diversas variedades, o Cabernet Sauvignon é uma delas. Nós trabalhamos também com Merlot, trabalhamos com Chardonnay, trabalhamos com Pinot Noir, assim, falando das mais clássicas, Taná, trabalhamos com Malbec, Cabernet Franc, Alvarinho, uma das diferentes que a gente trabalha, Trebbiano, Toscano. A gente trabalha com diversas uvas no nosso portfólio, todas elas vistas como ingredientes para compor um resultado final que a gente acredita muito que são os cortes e que hoje são a maior parte do nosso portfólio. Vocês entenderam bem o negócio. Isso está muito casado com a gastronomia, não é, Lucas? Muito, muito. A gastronomia é um grande aliado do vinho e eu acho que esse entendimento por parte do brasileiro, do consumidor, ela vai trocar o nível da experiência que as pessoas têm com o vinho e vão passar a enxergar o vinho muito além de uma bebida, mas vão enxergar o vinho como um complemento à mesa. Então, um bom prato pede um bom vinho e vice-versa. Isso suscita uma boa conversa, a união entre amigos e também em família. Essa é a história do vinho propriamente dito. Em que momento vocês decidem abrir a empresa lá no Napa Valley e passar a produzir lá? A nossa história ali no Napa, né, ela foi marcada por alguns pontos muito fortes, assim. Primeiro porque lá em 2017, quando a gente passou por um incêndio florestal muito grande e aquilo te faz ver a vida de forma diferente, né? Eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessas, o Ricardo também não, de ter que evacuar a casa, né? Viver numa incerteza, num medo muito grande, né? E isso também, de certa forma, não só muda a tua forma de encarar os desafios, como também te aproxima de pessoas, né? E eu acho que o Alberto, aqui no Brasil a gente não tem nenhum sócio além de nós dois, né? Eu e o Ricardo. Mas lá nos Estados Unidos a gente tem mais 2 sócios. Um deles é o Alberto Mendonça, que foi nosso chefe lá na Rombauer, ele era o Cellar Master, que é o coordenador, assim, da equipe de vinificação e tal. O Alberto, ele se aproximou muito da gente, também pelo fato dos pais dele serem mexicanos, então ter essa conexão latina muito grande. E o Alberto virou um amigo. E ele acompanhou o nosso desenvolver
da vinícola, do nosso projeto aqui no Brasil, principalmente depois que a gente voltou do Napa Valley, porque as ideias vieram muito de lá, né? Então, um dia ele me ligou e ele disse, nossa, Lucas, quantas garrafas vocês estão fazendo? Como é que tá? E eu contei. E ele disse, quando é que a gente vai fazer isso aqui no Napa? E é aquele tipo de conversa que a gente, na fase de sobrevivência, que é a fase que a gente está no momento empresarial, Sim. são coisas que estão lá, digamos assim, entram para a lista de desejos, não necessariamente as coisas que tu vai fazer. Só que essas experiências de vida que tu tem, elas se mostram assim, quando as oportunidades elas passam na tua frente, tu tem que abraçar. Então, o Miguel, que é o nosso outro sócio, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos, ele gostaria muito de integrar o quadro societário da nossa vinícola aqui do Brasil. Aí, aqui no Brasil, a gente está realizando um sonho, a gente está desenvolvendo um projeto de vida, meu e do Ricardo, que a gente não vê a empresa como um ativo que a gente possa vender. Então, a gente disse, não, aqui no Brasil a gente não tem interesse de abrir o quadro societário, mas tem esse nosso chefe ali nos Estados Unidos que está querendo iniciar um projeto, ele gostou da ideia e tal. Que tal a gente começar ali? E aí ele disse, beleza, fechado. E a gente começou a conversar nós quatro, montamos a empresa, nós abrimos ela no ano passado e compramos uvas do primo do nosso sócio, do Alberto, que ele planta uva lá em Coombsville, que é uma das American Vineyard Area, Sim. as AVAs, né, que são as DOs dele, bem no sul do Napa. Aí nós compramos o Syrah lá e aí vinificamos, deu 6 barricas de Syrah, é uma produção pequena, mas que agora, já em 2022, a gente vai estar chegando lá dia 2 de outubro, vai ser a maior vinificação nossa, né, lá, então nós vamos mais do que triplicar aí o volume de produção. E está começando um projeto, assim como começou aqui na garagem, lá está começando um pouco mais estruturado, Claro. até pelo nosso momento aqui e ter outros sócios e tal. E aí vai começar assim como começou aqui. Claro, um desafio muito maior, porque aqui a gente tinha as experiências das empresas onde a gente trabalhou antes, né? Que nos ajudam a entender também um pouco do que é o mercado Brasil de vinho. Lá nós vamos começar uma nova aventura e vamos ver como é que vai ser. O nome da empresa lá também é Tenuta Fope Ambrose, tudo igual. O foco vai ser o mesmo daqui, o estilo de vinho elegante, o estilo de vinho internacional, mas com uvas do Napa e a visão gaúcha de fazer vinho. Sim, lá vocês já fizeram a primeira produção? Né? Já fizemos, ela está em barricas, não foi engarrafado ainda. Sim, mas está saindo uma safra muito boa, então lá não tem como não sair, né? Na verdade, todos os lugares têm desafios, assim, né? Assim como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a nossa característica climática, lá eles têm as deles e também tem os suas virtudes e seus desafios. O Napa Valley, ele tem uma capacidade de entregar regularidade. Então a gente está conseguindo assim traçar o futuro de uma forma muito saudável, assim, e já planejar aumentar as variedades. Então nós vamos sair só do Syrah e vamos entrar no Cabernet Sauvignon, que é um grande destaque de lá. É mais fácil empreender lá, Lucas? Eu acho assim, aqui tem a facilidade da gente já ter tido experiências em outras empresas. Então, digamos, por mais que exista a sua burocracia, ela está em português e ela já foi vivenciada por nós em outras empresas, né? Lá é um mundo novo. Eu te confesso que eu sinto lá mais simplicidade de tocar o negócio, uma coisa bem mais objetiva, né? Menos duvidosa, né? As informações elas são certeiras e tu consegue achar as respostas, né? É um ambiente com certeza mais pronto para fazer negócio, mas tem as suas burocracias e peculiaridades também, e que vão exigir de nós uma maleabilidade que, meu Deus, se o brasileiro não tem isso, eu não sei que povo que tem. Sem dúvida. Agora, lá o clima ajuda, a produção de uva, a qualidade consegue ser mantida? Como é que é esses processos na cabeça do enólogo? Eu tenho um amigo que é o Wagner de Vargas Marque, ele é enólogo da Vinícola Monte Santana. Ele me contou uma vez que os professores de Bordeaux, onde ele, da França, onde ele estudou, enfim, falavam muito sobre os vinhos espetaculares estarem
na linha tênue entre o bom, o fácil, vamos dizer assim, falando em clima, Sim. e o impossível, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele está justamente nessa linha, né? Por isso que a gente tem safras muito diferentes umas das outras. Falando do Napa Valley, é um clima um pouco mais constante. Isso. Então, com certeza, assim, vai ter muita qualidade. Eu não sei, hoje eu não te diria, por exemplo, que o vinho americano que a gente vai fazer lá vai ser melhor do que o melhor vinho brasileiro que a gente vai fazer aqui. Isso é uma coisa que eu estou esperando o tempo nos dizer e as experiências que a gente vai viver lá nos falar. Hoje, eu acredito muito no vinho espetacular nascendo aqui no Brasil. E lá a gente vai ter vinhos impressionantes, eu não tenho dúvidas disso, mas eu acredito que vai ser mais regular. Então lá, pelo clima ser uniforme, ser quente, ser seco, a gente consegue ter uma regularidade maior e prever o que vai vir, né? Diferente daqui, que vai ter anos mais úmidos, anos mais secos, anos mais Sim. quentes, anos mais frios. Então lá vai ser mais regular, com certeza. Não sei te dizer se vai ser melhor, mas mais regular, com certeza. Sim. A gente está conversando com o Lucas Foppa, sócio da Tenuta Foppa e Ambrosi, uma vinícola jovem, uma história já de sucesso, com o pé fincado lá no Napa Valley, nos Estados Unidos, e aqui em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando a história da Tenuta Foppa e Ambrosi, uma vinícola jovem, já com investimento nos Estados Unidos, mas criada aqui em Garibaldi por dois jovens enólogos. E a gente está conversando com o Lucas Foppa. Lucas, já se disse que o Rio Grande era terroir para Merlot. Isso acabou nos últimos 20 anos mudando completamente. Já tem Taná, o Cabernet sempre teve, mas tem outras uvas proliferando pelo estado e novas fronteiras também de terra. Como é que tu avalia essa situação para o Rio Grande do Sul? A uva que deve ascender depois do Merlot e deve ser a grande uva do estado. Eu sou um grande defensor do Merlot. Eu acho que o Merlot gaúcho ele é diferente, ele tem uma personalidade única e vai fazer vinhos que vão marcar o mundo e vai botar o Brasil no mapa do vinho. Isso dito, acredito muito que a Cabernet Franc, acredito muito que o Taná, acredito muito que Alvarinho, nos próximos anos, vão fazer muito barulho com a qualidade dos vinhos e a personalidade que os vinhos que vão sair do nosso estado com essas variedades vão apresentar. Assim. Então, são uvas que eu acredito muito que vão dar muito certo. O quanto das vendas de vocês, qual é o tamanho da fatia da plataforma virtual? Não sei se vocês têm aplicativo, site, como é que funciona isso para vocês? Nós temos a loja virtual do site da vinícola, né, onde as pessoas podem comprar o portfólio atualizado, comprar alguns rótulos que também já estão esgotados no mercado convencional. Hoje a plataforma online não é para nós uma fatia assim muito grande. Hoje a gente tem uma venda muito expressiva via distribuição, porque o nosso país ele é muito grande, então tu precisa ter parceiros que desenvolvam o teu trabalho e levem a tua marca em lugares onde tu não consegue estar 100% do tempo. E também a gente tem um trabalho muito forte aqui na loja da vinícola através do turismo. Eu acho que o turismo ele é uma fatia que às vezes representa muito mais do que as pessoas acham que o online representa. Eu sinto que o online ele é uma ferramenta muito boa para atender aquele desejo da pessoa que quer muito conhecer o teu vinho e não tem um parceiro próximo para vender o vinho para essa pessoa, né? Mas a gente vende também bastante por WhatsApp, o pessoal chamando, gostaria de conhecer o vinho, estou em tal cidade, se é uma cidade que a gente tem um parceiro, a gente direciona o parceiro para fazer esse atendimento, porque é mais ágil, é mais assertivo, a gente consegue trazer ele para dentro desse parceiro e a gente futuramente participar de um evento junto. Então, hoje, assim, o online não é uma fatia muito expressiva. Sim.
ele é muito um balizador de mercado e uma apresentação para as regiões novas. Né? Sim, tu falaste no turismo. Vocês vendem a experiência completa, visita guiada ou outras formas de casar isso? Sim, a gente tem a operação turística aqui de segunda a sábado, das 10 às 5 da tarde. A gente tem o pessoal especializado nesse atendimento, especializado em falar dos vinhos, em contar a nossa história. É uma atividade muito bacana. Como a gente é uma empresa pequena, muito mais do que a pessoa cair aqui, escutar um roteiro, uma história pronta, é um bate-papo sobre vinho, um bate-papo sobre a nossa história, a pessoa consegue conhecer os vinhos. Ali tu forma muito a sua carteira de clientes e também surgem dali grandes indicações para depois trabalhar com parceiros em outras cidades. Então, o turismo é um marketing muito grande assim, para nós. Sim, sim. Eu sou do vinho, vou visitar vocês aí. Lucas Fopa, a Tenuta Fopa e Ambrose, é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, leve um abraço ao seu sócio também e a todos os colaboradores. E até um próximo contato. Obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e nós retornamos na próxima semana.